Ah, aí, ó. Tá bom? De novo, foi preso, claro, porque não atendeu à expectativa do STF, e o STF vai e prende. Mas espera aí, ele relatou crimes e quem tem que ser investigado aí? Quem tem que ser investigado é o próprio STF, e por uma investigação imparcial, para dar razão para o Marucídio ou para dar razão para o STF. Mas não pode ser o STF que dá a palavra final sobre possíveis irregularidades de que ele mesmo é suspeito. Então vejam que a gente tem duas hipóteses. E mais, ontem Marucídio, naqueles relatos que ele fez, foram espontâneos. E isso confirma, ou melhor, isso indica uma espontaneidade, aí sim, uma voluntariedade no que ele estava falando. E mais, se a gente tem dúvida sobre qual hipótese é verdadeira, e existe uma dúvida, pode ser que realmente ele tenha mentido ontem. Eu não tenho como chegar à verdade disso sem uma investigação. Como que você investiga isso? Você investiga isso indo olhar os depoimentos, que tem que estar todos gravados por força de lei, lá no artigo 4º, parágrafo 3º da lei de colaborações, a lei de organizações criminosas, se determina que todo depoimento do delator tem que estar gravado. Então, isso é possível de apuração e deve ser apurado. Deve ser apurado. Vamos lembrar, o Supremo direcionou o inquérito, atuou sem competência, em caso que não tem jeito com foro privilegiado, prendeu para delatar com prazo de prisão acima do prazo legal, cometendo abuso de autoridade, não deu acesso aos autos para advogados e cometeu uma série de outros abusos. E agora, para encerrar, independentemente de qual hipótese é verdadeira, e certamente, qual é o risco aqui? Veja que eu tracei duas hipóteses e eu falei qual eu acho que é a mais provável, que é a primeira. Mas, qual hipótese vai prevalecer? Você tem como saber de antemão? Eu tenho como saber de antemão. Certamente, se não tiver uma investigação independente do Senado, a que vai prevalecer vai ser a hipótese que favorece o STF, porque quando você trata dos mais altos poderes da República, a corda estoura no mais fraco. Isso não pode ser assim. A gente vive num país que é um império de pessoas e não um império da lei. Isso é absurdo. É o que o Marucide disse. O Alexandre de Moraes é lei, o Supremo é lei, a gente não tem mais lei no Brasil. Nisso ele está certíssimo. Nisso a gente não precisa de prova, está demonstrado já. E é o próprio STF que vai decidir, sem direito a recurso, qual é das duas hipóteses que é verdadeira. Porque não tem um poder acima do STF, o judiciário. Então a gente sabe o que ele vai decidir. E a gente sabe onde que a corda vai estourar. Eu vou adiantar o que vai acontecer para vocês. A gente acabou de ter agora o Guilherme confirmando o que eu ia adiantar para vocês. O que vai acontecer é a rescisão do acordo de colaboração de Mauro Cid, ele vai ser preso, ele vai sofrer todas as consequências legais, ele vai ser condenado a 30, 40 anos de prisão, ele vai pagar todo o pato, e ainda vão tentar usar os depoimentos dele contra Bolsonaro. Mas aqui vem uma ressalva importante. Qualquer que seja a hipótese que você adote, ainda que prevaleça a hipótese que o Supremo vai provavelmente forçar que prevaleça, ainda assim, esses áudios de ontem têm um efeito importantíssimo para as investigações, especialmente sobre a força probatória dos depoimentos do Mauro Cid contra Bolsonaro. Isso porque a nossa lei estabelece, aqui mais uma informação aqui de conteúdo educacional para você saber, que vale para todos os casos. A nossa lei estabelece que a palavra do colaborador tem um valor relativo. Sempre foi assim. Por isso que a Lava Jato não bastava o cara falar, a gente ia lá pegar conta no exterior usada para pagar e receber propina. A lei estabelece que a palavra do colaborador tem um valor relativo. Isso lá no artigo 4º, parágrafo 16 da lei. Tanto que a palavra do delator não pode embasar sozinha nem mesmo uma acusação criminal sozinha. Quanto mais uma condenação, não pode. E a lei fala, então, que a palavra do colaborador ela tem que ser reforçada, ela tem que ser corroborada, ela tem que ser confirmada por outras provas. Era o que a gente fazia na Lava Jato. Contudo, quando o próprio colaborador diz e se desdiz, isso fulmina de morte a credibilidade do depoimento. Isso significa que agora, por STF avançar contra o Bolsonaro, não vai precisar de meras provas de corroboração, provas de confirmação dos depoimentos do Cid. Não. Agora o STF vai precisar de provas independentes, com força probatória totalmente independente.